Fala aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Brasil UFO e dessa vez vamos falar sobre a sessão aberta que teve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? E foi presidido pelo deputado Chico Alencar. Essa sessão, para quem foi ontem, dia 16/9, às 10 horas da manhã, e foi representado por alguns ufólogos e curiosos do assunto. Teve muitas mensagens lá de muitas pessoas, né? Teve um pouquinho mais de 2 horas de duração, e essa sessão ela traz novamente, né, a ufologia, e o tema que eles utilizaram para ela é a ufologia LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e potenciais impactos à informação da sociedade, lá na Comissão de Legislação Participativa do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Vamos só fazer um disclaimer aqui. Vamos lembrar, pessoal, que sempre é válido, né? Nós saímos da bolha para poder discutir esse assunto, assim como no Congresso dos Representantes americanos, o Congresso dos Deputados dos Estados Unidos. Nós também trazemos aqui para que seja discutido o que seriam esses fenômenos, né? Então é importante, vamos também lembrar que quando a gente fala fora da bolha, muitas coisas acontecem, né? Até coisas que não deveria estar lá, né? Pois lá na Câmara dos Estados Unidos isso não acontece, né? Todo mundo que vai lá são pessoas, pelo menos são pessoas que estão, se acreditam ou não, mas pelo menos são de uma forma ou de outra ligadas ao assunto da ufologia, né? E nessa que aconteceu ontem, teve algumas pessoas ali que aproveitaram-se do tema para falar de outros assuntos. A gente vai ver e vai comentar aqui durante essa exibição aqui que a gente vai assistir junto aqui. Beleza? Mas antes eu convido você a deixar um like, compartilhar esse conteúdo, e se você ainda não segue o Brasil UFO, convido para que você siga o canal aí, beleza? Vamos lá então assistir então essa plenária, né? Ali a gente vê o Marco Antônio Petit, o Pacatini, o Thiago Tiquete, que é o editor da revista UFO, o Fernando Ramalho, e também ali eu consigo ver a Lala Barreto, que já participou lá com a gente do Brasil UFO, o Fernando Ramalho também, que participou com a gente, né? E bom, vamos assistir aqui com cuidado aqui para ver essa abertura aqui. A gente vai assistindo trechinhos, tá? Pra gente ir comentando aí. E se você também quer deixar o seu comentário, por gentileza, deixe aqui, que eu quero também saber. A gente vai ler todos. Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pela presença. Aqueles que nos assistem também online. Todo encontro humano tem que nos fazer crescer humanamente. Portanto, eu tenho a forte esperança, quase certeza, de que sairemos daqui engrandecidos humanamente, nessa que é uma audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, onde a cidadania participa. O sentido dessa comissão, importantíssima na casa e pouco disputada, ao contrário de quase todas as outras. E por que isso, né? Porque aqui não se lida com grandes empreendimentos, grandes negócios, grandes temas de regulação da sociedade, do ponto de vista econômico, financeiro e mesmo social propriamente dito. Mas o social é o sentido, é o âmago, é a alma e a vida dessa comissão. Por isso... Bom, percebam o seguinte aqui. Para quem quiser assistir essa daqui na íntegra, né, você pode assistir lá no site da Câmara. Aqui a gente vai comentar alguns trechos. Percebam que ele menciona que ali não está tão cheio, né, igual as outras comissões.
de parlamentares, né? Para vocês verem que esse assunto da ufologia é uma bolha, né? Não é todo mundo que tem interesse, né, na ufologia. Então ali você percebe-se que não tem tanto interesse, por isso que tem ali os representantes, né, e alguns convidados apenas. Absolutamente todas as demandas que nos chegam são examinadas e são acolhidas. É assim que se deve fazer. Por isso, eu destaco que essa comissão está junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, destinada a debater conexão entre ufologia, uso da Lei de Acesso à Informação e seus potenciais impactos para a informação da sociedade e a manutenção da soberania nacional. Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação do requerimento 66 de 2025, de minha autoria. Gostaria de reiterar o agradecimento. Bom, a gente vai passar um pouquinho para frente aqui, que ele está fazendo a abertura, né? Como eu disse, para quem quiser assistir esse vídeo na íntegra, você acesse o site lá da Câmara dos Deputados, que você conseguirá assistir ali 2 horas, 4 minutos e 31 segundos de exibição desse vídeo inteiro, tá bom? Vamos passar aqui um pouquinho. Ali vai ter a apresentação de alguns ufólogos, né, sobre esse tema aqui. A gente vai assistir o trechinho de cada um e vamos ver ali o que eles discorrem disso aí. Eu vou tratar sobre as audiências públicas que estão sendo realizadas nos Estados Unidos. Por ser o país que, à vistas, é o país que mais se preocupa com esse fenômeno. Quem está falando é o Thiago Tiquete, editor da revista UFO. E quando nós falamos sobre o fenômeno ufológico, nos Estados Unidos, a gente não está dizendo que lá eles estão simplesmente à procura de homenzinhos verdes ou discos voadores. A questão é mais grave do que isso. São investimentos que o governo norte-americano, os parlamentares norte-americanos não estão sabendo, realizados por militares, em busca de respostas de objetos voadores não identificados que eles afirmam não serem uma ameaça à segurança nacional. Então temos 3 pontos importantes a serem destacados, que são acesso à informação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, esses objetos que estão no nosso céu, e a gente não tem a mínima noção de como eles vêm e de como eles vão, e também o orçamento, um dinheiro, um black budget, que é utilizado lá para esse fim de pesquisa, e que nem os parlamentares, que deveriam ser as pessoas que conheceriam esse tema, estão sendo avisados. Aqui. Pode ser sentado? Alô. Bom, ele tá com uma... Tá um ruído ali no microfone lá, é lá, tá? Não é aqui não. Você vê, né? Ele menciona dessa questão de investimento, né, muito diferente dos Estados Unidos com o do Brasil, né? A gente está bem longe, né? A gente também tem que saber, sempre quando vai para esse lance político, existem sempre os interesses, né? De um lado ou de outro. Então, a gente tem que saber separar. Por isso que eu disse no começo que talvez a política utilize o assunto ufologia para poder chegar a outro ponto de interesse, seja de um lado como de outro. Beleza? Vamos lá. Tá funcionando? Ok. Então, meu nome é Thiago Tiquete, eu sou editor da revista UFO, sou também diretor de Relações Internacionais da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, e diretor nacional da MUFON no Brasil, além de delegado no Brasil da AICER e do CIF. Desde 2022, após 2018 para 2019, onde 3 vídeos foram vazados, e o jornal The New York Times e o Washington Post, os principais jornais norte-americanos, divulgaram esses vídeos, que os parlamentares norte-americanos começaram a pressionar o governo e os militares numa resposta do que seriam esses objetos. Então, desde 2002, o Congresso vem promovendo audiências públicas sobre os UAPs, que seriam os fenômenos aéreos não identificados, UFOs ou OVNIs,
um termo oficial, que agora esse termo está sendo usado pelo Pentágono. Na primeira audiência, que aconteceu no dia 17 de maio de 2022, no Subcomitê de Inteligência da Câmara, foi apresentado esse vídeo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde o próprio Pentágono ou o departamento não tinha uma explicação do que se tratava esse objeto. E quando aqui, deputado, a gente fala que é um OVNI, as pessoas têm que entender que o OVNI não necessariamente é um objeto extraterrestre, porque se isso for determinado, deixa de ser um OVNI. Então pode ser qualquer coisa que a gente hoje não saiba, mas que no futuro possa saber. As testemunhas nessa audiência foram Scott Bray, que era o vice-diretor de inteligência naval, e Ronald Montroy, que era o diretor adjunto de inteligência. Ele exibiu esse vídeo de um objeto esférico com superfície reflexiva que sobrevoou a cabine de um F-18, um dos mais modernos aviões de combate dos Estados Unidos. E esse objeto não tinha asas, não tinha turbinas, não tinha ninguém dentro dele. Era algo totalmente desconhecido e que eles não sabiam a resposta. Foi a primeira audiência pública formal em mais de 50 anos a respeito do tema UFOs. A segunda audiência ocorreu no dia 26 de junho de 2023, pelo Comitê de Supervisão da Câmara, onde tivemos aí sim ex-militares e pessoas que tiveram relatos e experiências com objetos voadores não identificados. David Grush, que foi um ex-oficial de inteligência, ele afirmou que existe um programa secreto de recuperação de objetos voadores não identificados, não humanos, pelos Estados Unidos. Será também que tem aqui no Brasil? E é claro, que coordenado pelos Estados Unidos, né? Os militares daqui coordenados pelos militares dos Estados Unidos. Com certeza tem, né? Lembrando que a gente está falando para a nossa bolha. Ali, tudo que é falado no Congresso é falado de uma forma mais explicativa, né, do que necessário, né? Quando a gente fala para nossa bolha, todo mundo já sabe que isso aí já está rolando há algum tempo. Os Estados Unidos recolhiam esses objetos e tentavam fazer também engenharia reversa. Desconstruíam para construir, para aprender como se faz. Inclusive, David Grush afirmou que havia corpos biológicos não humanos nesses resgates. Lembrando que toda audiência nos Estados Unidos, convocada por um comitê do Congresso norte-americano, do parlamento, as pessoas levantam suas mãos e juram dizer a verdade, nada mais que a verdade. E se estiverem mentindo, podem ser acusados por perjúrio. Então lá a coisa é séria. Se ele afirma isso, ele tem que indicar o local onde os parlamentares vão poder acessar essas informações. Isso raramente é feito frente a frente. Eles se reservam aí numa sala, ele vai dar nome de pessoas e também aonde pode se encontrar esse material. Então, lembrando, ele está mencionando aqui que por exemplo, tem as audiências públicas lá nos Estados Unidos, e quando quando algum representante, algum deputado faz uma pergunta que tem uma resposta muito complicada a se dar, eles falam, não, eu vou falar na outra sala, porque eles têm o lance da segurança nacional. Então, se aquela informação for vazada de uma forma precipitada, pode acarretar na segurança dos Estados Unidos, né? Eu sempre disse que se esse assunto de OVNIs chegar a um ponto de divulgação geral, eles vão se utilizar, no meu entendimento, eu não sei o seu, deixa nos comentários aí. Eu acho que eles vão se utilizar de outros países, no caso, por exemplo, o de Varginha. Em vez deles falarem de uma segurança nacional falha no próprio Estados Unidos, eles falariam desse acobertamento de um caso, por exemplo, no de Varginha, que eles também tiveram participação, né, bem ativa aqui no caso de Varginha. E ele continua, soltando 3 fragmentos. O filme total dura 1 minuto e meio, mais ou menos. Mas em câmera lenta, ele atinge o objeto e o objeto parece que continua voando e esses fragmentos continuam acompanhando. Na sequência dessa filmagem, o objeto realmente continua avançando sobre o mar. Esse vídeo, o Pentágono até agora não tem uma explicação. Pode ser que tenha possivelmente na frente? Pode ser, mas até agora é um legítimo objeto voador não identificado, ou UAP. Foi ano passado, divulgado a semana passada. Então são vários. Se eu só entrar num site chamado Arrow,
que é o departamento que investiga isso, tem vários vídeos que eles mesmos explicam e outros que continuam lá. É um departamento ligado ao Pentágono, que continuam lá esses vídeos que eles não têm uma explicação até hoje. Esse é um outro vídeo, outros vídeos sem explicação para o Pentágono. Esse foi feito no Iêmen. Você vai ver aqui, no canto inferior, uma esfera passando. Essa filmagem está sendo feita por um drone. Então essa esfera, ela vai continuar ali embaixo. E ninguém conseguiu explicar até agora. Isso aconteceu em 2022. Esse é o famoso do piloto da Marinha, é o tic-tac que ele filmou. Isso é dentro do avião dele, essa tela que ele estava vendo. É um objeto que se movia de forma estranha, que não tinha asas, não tinha turbina, não tinha nada também. Deixa eu voltar aqui. Como falei, professor, essa aqui é uma linha do tempo onde mostram o aparecimento desses objetos, ou grandes ou pequenos, em áreas sensíveis militares dos Estados Unidos, no mundo inteiro. Tivemos em 67 em Malmstrom, nos Estados Unidos, onde um objeto desativou silos de mísseis nucleares. Simplesmente desativou. Foram desativando um a um. Tivemos em 1980, na Floresta Ranchman, um OVNI desceu na base. Militares viram, um militar chegou a tocar nele. Ele depois desapareceu. Tivemos o tic-tac em 2004, como eu já falei. Em 2010, vários objetos aceleravam em ângulos retos e sumiam dos radares. Os OVNIs sempre em zonas de conflito ou de segurança. Em 2015, o Gimbal e Go Fast. E em 2023, o SS Jackson. Lembrando só que ele está se referindo aos objetos em áreas militares, tá? Poderia colocar aqui também o caso Magé, né? Muitos, inclusive acho que esse pessoal, os representantes da CBU, muitos deles não acreditam. Mas existem outros ufólogos, inclusive Cristiano Gonçalves, Riba Menezes, Arthur Sérgio Neto, Rony Vernet, que estavam em Magé, né? Mas infelizmente, tá, pessoal? Hoje acontece algo que, tipo, se eles não estavam lá, a informação que outros ufólogos passam acaba sendo irrelevante para os caras. Mas posso afirmar para você que algo aconteceu ali e é bem mais quente, hein, do que a gente imagina aí, tá? Funcionando? Tá. Já estou terminando. E a conclusão é a seguinte, deputado. A investigação ufológica deve caminhar junto com a lei de acesso à informação. O direito à informação é constitucional e garante transparência, ciência e democracia. Negar acesso a dados sobre o OVNIs, UAPs, UFOs, é negar a cidadania. E a sociedade, ela tem o direito de conhecer a verdade. Obrigado, Thiago. Na sequência, Vitório Pacatini. Falei certo? Pois não. Bem-vindo. Obrigado. Muito agradecido. Senhores, queria agradecer imensamente ao deputado Chico Alencar, em meu nome, em nome de toda a ufologia brasileira e do povo brasileiro, por estarmos aqui. Sou Vitório Pacatini, como bem pronunciou o deputado Chico Alencar, tenho origens italianas, sou mineiro de Belo Horizonte. Parte da minha infância eu passei na terra do Rei Pelé, o atleta do século, Três Corações, que se situa ao lado de Varginha, 25 quilômetros apenas. Para quem não conhece Varginha, permitam-me, é uma mini São Paulo, é uma cidade desenvolvida, carinhosamente chamada de Princesinha do Sul de Minas. Uma cidade com índice de desenvolvimento humano muito grande e que foi palco do maior caso da história da ufologia brasileira e do mundo, lado a lado com o caso Roswell, que aconteceu nos Estados Unidos em 1947. Só que Varginha, em diversos aspectos de sua logística, testemunhos civis e militares, tempos e movimentos, já até superou o caso Roswell. Eu diria aos senhores, depois de mais de 18 anos de expedições ao campo, num grande grupo de pesquisa ufológica de Belo Horizonte, o CICOANE, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, assim que tomei conhecimento pela mídia dos acontecimentos em Varginha, me desloquei para lá,
onde minha mamãe, Rosa Pacatini, ainda residia na cidade, e lá montei uma base operacional. Logo que cheguei lá, procurei meus colegas de infância, porque Três Corações tem um gigantesco batalhão de infantaria de guerra, que se chama ESA, a Escola de Sargento das Armas. Então, senhores, eu venho aqui de peito aberto, eu não estava com medo de nada em 1996, não estou com medo de nada em pleno 2025. É por isso que eu estou aqui na presença do deputado Chico Alencar, nossos colegas da ufologia brasileira, a maior ufologia do mundo, é a ufologia brasileira. Queria deixar isso registrado. Chegando em Três Corações, eu pedi ajuda para os amigos de infância. Eu fui alfabetizado em Três Corações, muitos amigos meus lá na escola, quando eu era pequenininho, tinham seus pais dentro do meio militar, a ESA, a Escola de Sargento das Armas. Grande escola, forma os melhores sargentos de toda a América Latina. Os seus pais os influenciaram a se tornarem militares mais tarde. E foi por intermédio dos meus amigos de infância, que foram alfabetizados juntos comigo, que eu tive acesso a um conjunto de informações que nos permitiram desvendar grande parte das ocorrências em Varginha. E eu estou aqui assegurando aos senhores, o que se sucedeu em Varginha é algo inédito e se transformou em uma polêmica nacional, muito em função da desinformação que o meio militar, como tática, empreendeu para criar o ridículo e desacreditar toda a pesquisa. Eles falharam. Rigorosamente eles falharam. Quem venceu foi a ufologia brasileira. Porque nós descobrimos que, em hipótese alguma, as criaturas avistadas em Varginha, inicialmente por Kátia, Liliane e Valquíria, não eram macacos estranhos, esquisitos, oriundos de cavernas desconhecidas. A Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, já mapeou o estado de Minas Gerais em suas cavernas. Não existe nenhuma caverna em Varginha. Se existisse, os cidadãos varginhenses saberiam disso. Aquela criatura que estava lá não era um cachorro diferente, um gato diferente, porque as Forças Armadas não iriam empreender toda uma operação militar para sair da cidade de Três Corações, agindo de forma sigilosa, entrar na cidade de Varginha sem avisar o prefeito, o vice-prefeito, a Câmara dos Vereadores, os secretários. Eles movimentaram toda uma operação de segurança nacional, não foi para capturar um cachorro diferente, um gato diferente. Eles sabiam que aquelas criaturas que lá estavam eram seres extraterrestres. E assim, agiram em silêncio, interditaram ruas, impediram o acesso de populares, movimentaram caminhões militares do Corpo de Bombeiros, capturaram essas criaturas. E o que as pessoas pensam que se tratar de uma criatura ou ET de Varginha é porque assim foi denominado pela mídia. Hoje nós temos certeza absoluta que podemos identificar o horário, as operações, quem participou, quem comandou, pelo menos 5 dessas criaturas, que foram capturadas em horários distintos e retiradas da cidade de Varginha de forma extremamente sigilosa, contando com o apoio das forças militares, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Queria dizer ao senhor... Você imagina só, hein? 5 criaturas, algumas... Você imagina, teve muito mais Se essas foram capturadas, imagina quantas não conseguiram fugir, vamos dizer assim, né? Pois é. Que a intimidação foi gravíssima. Paramos de contar as ameaças de morte por telefone, inclusive paramos de atender ao telefone. Não só eu, está aqui presente na mesa o meu irmão, parceiro, Marco Antônio Petit, o maior ufólogo do mundo. Estava lá na época, prestando seu apoio, juntamente com Claudeir Corvo, professor Irene Granque, e um conjunto de fantásticos colegas. Irmãos Mondini, o Boaventura. Atualmente, contamos com o apoio da Fernanda Pires, que está no Canadá. Um grupo de ufólogos que se uniram em torno da pesquisa. Realizaram um IPM, um inquérito policial militar. Eu fui intimado a comparecer, senhor deputado. Prestei depoimento por 4 horas. Com toda a intimidação.
porque eles não só queriam saber como eu obtive tanta informação do meio militar, eles queriam pegar os meus informantes. Nunca puseram as mãos em nenhum dos meus informantes. Eu os protejo até hoje, juntamente com a ufologia brasileira. Tiago Tiquete conhece a história toda, é o editor da revista UFO, conhece plenamente o contexto. E, além disso, queriam imputar a mim um ilícito penal. Eles queriam me privar da minha liberdade, como se por acaso fazer pesquisa ufológica fosse contra a Constituição brasileira. Todo um processo de intimidação que não deu certo. Não levaram absolutamente nada para, no final das contas, fazerem uma acusação mentirosa, alegando que a criatura de Varginha, porque inicialmente, senhor deputado, eles disseram que se tratava de o major-chefe das comunicações da base militar, teve a audácia de vir a público inicialmente dizer que se tratava de um casal de anões muito feios e deformados, onde a mulher estava grávida. Eu estou aqui atestando aos senhores, não só eu, a ufologia brasileira, a população de Varginha, nunca viu esse casal de anões em Varginha. Portanto, é uma mentira. Ao transcorrer do... Está na conclusão do IPM? Não, eles não citaram. Eles citaram um outro contexto, que é o que eu vou dizer na sequência. Como o casal de anões não colou, não deu certo, no final do IPM, para dizer que nós todos somos, enfim, invencionistas, não sabemos de nada, somos loucos, inventaram que se tratavam do Mudinho, um cidadão normal que tinha apenas um pequeno retardamento mental, não conseguia articular muito bem as palavras. Esta foi a conclusão do inquérito parlamentar militar. Né? Eles alegaram que a criatura era o Mudinho. Então, repare, o Mudinho tem um efeito multiplicador. Foi o Mudinho que estava pilotando a nave, que passou na frente da fazendinha do casal Eurico e Oralina, aí depois o Mudinho ficou lá no local, no bairro Jardim Andere, onde... Só parar um pouquinho aqui, só para explicar para vocês, a sigla que ele se refere como IPM é uma sigla que tem vários significados dependendo do contexto, né? Mas incluindo Inquérito da Polícia Militar, tá? Vamos lá. As 3 meninas o avistaram, depois o Mudinho foi capturado pelo policial Marco Elixerese, da Polícia Militar de Varginha, que veio a falecer, depois o Mudinho é que passou no Hospital Regional, ele que passou no Hospital Humanitas, foi ele que Dona Terezinha Klepp viu dentro do zoológico. Então, criaram o IPM para, no final das contas, trazer esta farsa. Nós viemos a público, denunciamos tudo. Estou aqui alegando publicamente, jamais foi o Mudinho. A imagem dele foi alterada com CorelDRAW, um software que trabalha imagens, para ele ficar mais parecido possível com a criatura, uma criatura completamente diferente dos padrões humanos. Eu gostaria de... E o Mudinho... A pergunta... Eles alteraram a imagem dele e alegaram. É o Mudinho, com esse efeito multiplicador, ok? Então... eu diria, implantou-se... Só uma informação aqui, né? Softwares como o CorelDRAW, o Illustrator e o Freehand, que se utilizava antigamente, eles são softwares que confeccionam não imagens, mas sim vetores, imagem em vetores, traços, né? Então, talvez o Vittorio Pacatini ele tenha utilizado, ou seja, não seria o software correto, né, para fazer uma alteração na foto, e sim, para você fazer uma alteração em foto, tudo que for ligado à foto, você tem que utilizar Photoshop ou outro programa que mexa em foto, né, seja de origem à fotografia, que seja um programa similar, igual, parecido com o Photoshop, beleza? Vamos continuar. O sigilo, não cabe a nós tentar explicar por que as forças militares, não só do Brasil, mas do mundo, ocultam a existência de seres extraterrestres, provavelmente porque estão se valendo de engenharia reversa, quando conseguem ter contato com essas naves e essas criaturas, para absorverem tecnologia de propulsão, navegação espacial, comunicação, né, metalurgia, e também
para evitar o pânico na população, provavelmente em função de razões filosóficas e religiosas. Eu finalizo dizendo aos senhores com absoluta certeza, o que aconteceu em Varginha é o maior caso da história da ufologia do Brasil e do mundo. E gostaria de dizer que toda a intimidação que tentaram também silenciar a ufologia brasileira, não funcionou. Viver sob a égide do medo não é opção para ninguém. E eu gostaria de encerrar parafraseando o maior editor de ufologia do mundo, a J. Gevaer. Fica frio, meu amigo. Você não está sozinho. Obrigado. Obrigado, Vitório. Vamos agora aqui na sequência. Marco Antônio Petit, grande entendedor de muitas coisas. Obrigado, deputado. Tá com alguma interferência lá no microfone deles lá. Não. Tá. A coisa mais importante para mim, na minha vida, desde o início, é ter aquela consciência que nós não podemos brincar de fazer ufologia. A coisa realmente é séria. Então, em relação às críticas que o nobre deputado trouxe a público, eu considero elas de extrema importância. Por quê? Porque são através das críticas que nós podemos mostrar o nosso conhecimento e a verdadeira informação. Só como um exemplo, por acaso eu trouxe aqui, está entregue nas mãos do deputado, nós fomos apresentados como conspiradores, como se não fôssemos sérios. Isso é um convite da Escola de Especialistas, reparem bem, da Aeronáutica, para que eu fosse ser palestrante para orientar os alunos dessa escola. Esse é um dos conspiradores. Outra coisa, eu preparei aqui rapidamente algumas citações que eu considero fundamentais que a gente coloque dentro desse tempo. Conforme todos aqui já colocaram, a situação ela é gravíssima realmente, daí a importância dessa audiência. Não é gravíssima porque o planeta esteja em risco ou porque há já a possibilidade de um ataque ao território nacional, não é isso. Ela é gravíssima devido àquilo que vem sendo acobertado, não só no Brasil, como no exterior. Eu tive a felicidade, e isso é também uma resposta para aqueles que eu considero que têm importância para fazer justamente as críticas, eu tive a felicidade, me considero um privilegiado, de ter contado com o respeito e a credibilidade por parte de algumas das principais autoridades militares nacionais envolvidas com a questão ufológica. Eu vou citar apenas algumas com as quais eu tive a chance de entrevistar, fazer entrevistas, interagir e ter informações. Mais do que isso, todos esses militares que eu vou citar agora me deram autorização para que eu publicasse, isso foi feito em meus livros, na revista UFO, com as informações que eles me passaram, que não fazem parte, em grande parte, até esse momento, de qualquer documento liberado. Por isso que a situação é grave. Eu vou citar alguma dessas autoridades com as quais eu interagi, ligada diretamente à questão ufológica. Coronel William de Holanda, comandante da Operação Prato, nos revelou, a mim e Gevaer, coisas impressionantes da presença dos UFOs na Amazônia. Brigadeiro José Carlos Pereira nos disse textualmente o seguinte: não só o assunto é sério, e uma coisa surpreendente, no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, que o Tiago fez essa resenha, no Brasil, ele me disse, não se atirem UFOs por parte da Força Aérea, porque nós não podemos saber como eles poderiam reagir. Então, por aí, deputado, o senhor... Lembrando que os índios, os indígenas, metem bala, hein? Como que não atiram em UFO? A gente não sabe, né? Tá falando que os militares estão dizendo que não se atira, mas não então fale os militares, não o Brasil, né? No Brasil, né? Porque existem registros lá, inclusive gravações dos índios fazendo tocaia para esses objetos aí, né? Pode perceber, e todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo e também através da internet, como existem implicações grandiosas por trás dessa história toda. Outro grande militar dentro da área da ufologia que me passou informações, almirante, tive contato com o almirantado através da minha cidade, do nosso estado, Rio de Janeiro, almirante Giovanni Gajulho, que garantiu também que a Marinha tem um dossiê enorme de documentos que oficialmente
a lei de acesso à informação não tem conseguido acessar. Outro deles, tive contato, aquele que é um dos conspiracionistas que não seriam sérios nessa banca, tive contato com 2 ministros de Estado para tratar de ufologia. Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima e o Sócrates Monteiro. Moreira Lima, por exemplo, me disse, ele acabou por conta da, vamos dizer assim, conspiração, como a gente costuma dizer, do universo, para que a gente acesse coisas importantes. Primeiro eu entrevistei junto com a jornalista Regiane Schumann, porque ele não divulgou o relatório prometido sobre maio de 86, quando 21 UFOs foram rastreados pelas telas do Sindacra, por exemplo. Então eu e essa jornalista... Lembrando que 86, pessoal, foi quando o cometa Halley passou. Será que teria coincidência todos esses UFOs, essa perseguição de UFOs, né, na noite oficial dos OVNIs no Brasil? Será que o cometa Halley, será que essas inteligências teriam pego carona com esse cometa, né? Se for realmente ali um cometa, né? Mas será que teria relação? Não sei. Coloque aí nos comentários aí qual a sua opinião. No Rio, fomos atrás dele e, pasmem, uma das razões que ele nos disse para a não divulgação do relatório 30 dias depois prometido, as palavras dele, eu me lembro perfeitamente, estão publicadas também na revista UFO, que as autoridades, reparem o que eu vou dizer, que as autoridades têm que ter cuidado para não divulgarem notícias que possam levar ao pânico. Isso dito pelo ministro Moreira Lima. Ele também não imaginava nada a nível de um Independence Day ou coisa parecida, mas porque as pessoas, por não estarem sendo preparadas, e a audiência convocada pelo senhor tem uma importância fundamental para que esse processo comece a acontecer também a partir agora do Congresso, possa minimizar esse tipo de efeito que vai acabar tendo que acontecer com a verdade. No caso, por exemplo, tive contatos também com generais, coronéis, recebi na minha pousada, na região da Serra da Beleza, área riquíssima em observação de UFOs, onde eu fui morar para investigar. Certa vez eu recebi o Moreira Lima, Valença, distrito de Conservatória e Santa Isabel do Rio Preto. Lá, certa vez, depois da entrevista com o ministro, o que aconteceu? Eu tive a chance de receber um pedido encarecido do próprio ministro para que eu hospedasse na minha pousada. Imaginem. É claro que eu acabei cedendo a minha própria suíte, a pousada estava cheia para recebê-lo. Quem participou dessa presença por causa do aniversário de um deles? 8 coronéis e o próprio ministro. E aí, à beira da piscina, ele chegou antes de todos, ele chegou para mim e disse, vou abrir o coração para você. Ele já me conhecia. Me disse, para começar, a tecnologia envolvida nessas aparições, reparem, parece magia frente aos nossos olhos. Parece magia frente aos nossos olhos. Revelou velocidades que às vezes passavam, segundo ele, que acompanhou a noite de maio de 86, 19 para 20 de maio de 86, velocidades que, segundo ele e outros desses militares, passavam de 15 vezes a velocidade do som dentro da atmosfera, Mach 15. Né? Outra coisa, me relatou casos que ele também não tinha explicação, mas ele me disse, eu vou contar para você, você pode divulgar, e eu divulguei, de várias observações por aeronaves militares da Força Aérea Brasileira, não só caças, mas aeronaves militares da Força Aérea em forma geral, que vinham, no período que ele foi ministro, encontrando em pleno dia, principalmente no trecho entre nós, onde nós estamos hoje, no Planalto Central, até o Rio de Janeiro, objetos metálicos com mais de 30 metros de diâmetro que se aproximavam das aeronaves militares. Ora, qual foi o relatório que até agora a LAI conseguiu referente a isso? Nada. Ou seja, apesar dessa quantidade enorme que a Força Aérea foi até o momento uma grande colaboradora nossa, evidentemente que resta muito mais coisa. Né? Outra coisa, eu tive dentro do Sindacta mais uma felicidade que os conspiradores aqui tiveram, né? A CBU, que eu tenho a honra hoje de presidir, o Ramalho é o nosso homem aqui dentro do Congresso, interage com o deputado desde longa data, e mais uma vez eu agradeço por tudo ao amigo. Nós tivemos lá dentro... Ramalho! Fernando Ramalho. Né?
Tivemos a convite oficial, a convite oficial dentro do Sindacta, onde nos foram mostradas em detalhes as informações inerentes ao caso também da noite oficial dos UFOs. Outra coisa, no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, no CONDABRA, eu, Ramalho, nós somos os sobreviventes, Gevaes estava lá conosco, Claudeir Couve, entre outros, mas hoje saudosos. Brigadeiro, guardem o nome, Ateneu Azambuja, comandante do CONDABRA naquela reunião histórica oficial com os membros da CBU, chegou em determinado momento, quando ele olhou para trás para um telão desse tipo, que reproduzia o que aparecia nos radares no controle de defesa aérea no subterrâneo, onde nós tínhamos tido a chance de chegar, ele falou para nós em alto e bom som, né, Ramalho? Não é algo armado para vocês, mas vocês podem ver, olhando para trás agora, um UFO que está sendo detectado pelo Sindacta e pelo CONDABRA, passando exatamente por cima de Brasília. Então, o meu depoimento hoje aqui não é só como presidente da CBU, ou em meu nome, mas é também como testemunha dessas coisas que eu já vou terminar, já vou finalizar, né? Com algumas declarações conjuntas desses militares. Tá? Os UFOs alternam condições de visibilidade tanto no sentido visual como de radar, ou seja, nesses casos que eu estou citando en passant, esses objetos podem estar sendo vistos no momento, naquela posição, visualmente no radar, de repente somem do radar ou do visual. Ou seja, demonstram para nós a capacidade avançada. Outra coisa, velocidades acima de Mach 15 eu já coloquei. Outra coisa que vários desses militares... O Marco Antônio Petit está mencionando essa velocidade Mach 15. Uma curiosidade para o pessoal que não conhece, um caça... vou ler para vocês aqui, ó, a velocidade máxima de um caça varia bastante dependendo do modelo, mas caças modernos como o F-39, o Gripen e o F-35 pode atingir a velocidade próximas de Mach 1.6, ou seja, o OVNI está Mach 15, o nosso caça um dos mais modernos aí, 1.6, o MiG. Você tem uma ideia, ou seja, Mach 1.6 é mais de 1.900 km por hora. E o MiG, que é o caça russo, ele pode alcançar até 3.500 km por hora. Só de curiosidade aí para vocês. Vamos seguir aqui. As patentes, como os próprios ministros declararam para nós, para mim pessoalmente inclusive, que eles já fizeram várias vezes voos em esquadrilha com os nossos aviões militares, demonstrando claramente que existe por trás, é claro, uma inteligência, né? Eu já tinha comentado, não se atirem UFOs no Brasil, a não ser com ordem presidencial, que tem que haver a consulta. E não se atira por quê? Ressaltando, aí foi o próprio ministro Sócrates Monteiro que nos revelou o seguinte, nós não sabemos como eles poderiam reagir caso nós partíssemos para uma agressão. Mas também todos esses militares me garantiram o seguinte, até o momento dessas conversas, que até, não vou dizer o dia de hoje, mas até esses momentos do passado, não há, por parte da Força Aérea, nenhum registro de uma atitude realmente hostil por parte daquilo que nós chamamos de fenômeno UFO dentro do espaço aéreo brasileiro, né? Outra coisa, eles nos garantiram que os UFOs têm feito demonstrações para os nossos militares da Força Aérea desde o ano de 54, sobrevoando bases militares, só para dar um único exemplo. E eu gostaria de deixar claro aqui, nesse momento, o seguinte, eu tenho, o livro publica, está nas suas mãos, mas nós temos, como Pacatini e os outros da CBU, nós temos aí os nomes, aí especificamente falando do livro do caso Varginha, os nomes das principais autoridades, inclusive ainda não citadas publicamente, mas que estão no livro, ligadas ao caso Varginha. Então, hoje mesmo, se houver a oportunidade ou interesse, eu tenho uma pequena listinha e eu posso aqui, para mais uma vez demonstrar que aqui ninguém brinca de fazer ufologia. É muito fácil falar, a Força Aérea coberta, o Exército está coberto. Mas, às vezes, não é tão fácil falar como qualquer um de nós aqui faz. Colocar em risco,
risco, sim, como o Pacatini foi uma prova viva disso, a nossa própria segurança, ao fazermos menção a nomes proeminentes do passado, dentro da República, da área não só militar, mas da área também do governo federal, comprometidos, reparem bem, isso se insere diretamente na proposta final dessa audiência, a questão da soberania nacional. As pessoas que participaram, infelizmente aqui no Brasil, em 96, da entrega de praticamente tudo relativo ao caso Varginha para os Estados Unidos da América. A gente tem os nomes dessas pessoas para citar, e se houver essa oportunidade, eu estou pronto a fazê-lo. Agradeço de coração, deputado, e a atenção de cada um de vocês aqui presentes e também através das nossas mídias sociais. Obrigado, Petit. O Petit já tinha que aproveitar já e jogar o barro na parede aí, né, meu? E já falar esses nomes aí, né? Faz que nem lá nos Estados Unidos, lá vai passar a linha reservada lá, já que compromete segurança nacional, vai lá na salinha lá para tentar, né, desacobertar tudo isso aí, né? Isso se não tiver sigilo de informação, né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é esse lance de, foi aquilo que eu falei, né? Se utilizarem de assuntos de repercussão da sociedade para tentar, no caso, hoje a repercussão é os caras tentarem regular a internet, né, pessoal? Não caiam nessa, hein? Tá? Tudo que foi inventado vai ser pro bem ou pro mal. Agora, cabe a gente a separar uma coisa da outra. Então, quem defende regular a internet, para quem que vai dizer o que pode ser falado ou não? Vamos lembrar que a ufologia é um assunto que, você vê, por mais que tenha documentos, tal, mas a prova física mesmo, ou quando você chegar numa informação impactante, não, mas isso aí não pode ser falado, o que nem eu mencionei, o caso de Magé mesmo. Teve muitas ameaças a todos que participaram lá. Tá entendendo? Então, vamos brincar com isso aí não, que o negócio é sério. Quanto mais ferramentas nós tivermos nas mãos, melhor, tá? Então, não compactuamos com isso aí, beleza? Vamos seguir aqui, pessoal. Último. Essa audiência, elas são injustificadas porque essa casa sempre deu atenção. Eu trabalho nessa... Que é o Fernando Ramalho, ele trabalha lá na Câmara também, então o Fernando Ramalho é o responsável, já esteve com a gente lá no Brasil UFO, você pode ver na playlist do Brasil UFO Talks, e ele já esteve com a gente mencionando, né, que ele mesmo estava, como funcionário da Câmara, como servidor da casa, ele também levava até os deputados esse assunto de ufologia, né? Então, querendo ou não, acaba sendo um dos representantes da ufologia lá no Congresso, beleza? Essa casa, desde 1995, né? Vamos fazer 30 anos agora no final do ano. E, para vocês terem uma ideia, nós já éramos ufólogos antes de entrar aqui, né? E eu sempre acompanhei isso e sei... Claro, com a colaboração do nosso Centro de Informação da Câmara, né, nós conseguimos alguns documentos. Deixa eu ver aqui. Está passando. Pessoal, por favor, da assessoria. Já tínhamos essa casa tratando do tema ufologia, né? Especificamente sobre o caso da Ilha da Trindade, que foram fotografias tiradas, tá aí. O caso do deputado Magalhães, né? Ele fez um requerimento e a Marinha respondeu, tá? O que estava vendo, o que houve no caso Ilha da Trindade, e esses documentos ficaram reservados até a entrada em vigor da lei, tá? E graças ao deputado, a gente já tinha acesso a esse documento antes, mas isso só veio aparecer depois que acionamos a lei. Aqui, tratando exatamente dos documentos conseguidos aqui na Câmara pelo SED, né, já aqui em Brasília, através do general Shoa e do brigadeiro e do deputado Brígido Tinoco, que era presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia à época, nós conseguimos trazer o Dr. Joseph Heineck, que
para os leigos que não sabem de quem se trata, ele era um cientista do governo americano, tá? Respeitadíssimo, inclusive ele que descreveu os tipos de contatos que se teria com esses UFOs, né? Primeiro, segundo e terceiro contato imediato, né? Então ele era uma pessoa respeitadíssima, professor da Universidade de Northern, e fez uma exposição aqui no plenário Ulisses Guimarães. Em 75 não tinha esse nome ainda, né? Mas depois dessa exposição ele se dirigiu à Comissão de Ciência e Tecnologia e apresentou os trabalhos dele, da equipe Condon, que finalmente resultou no livro Blue Book, né? Que é um livro lançado pelo governo americano para desacreditar o fenômeno OVNI. Então, vocês veem que dessa época esse acobertamento já era fundamental para ser tratado de forma dentro do parlamento, né, aqui nesta casa, de forma seríssima, né, trazendo um cientista dos Estados Unidos. Então, o Dr. Heineken colocou bem claro, nós não vamos ler tudo, por falta de tempo, mas em 1975 ele já colocava que o tempo do ridículo sobre os UFOs já acabou, correto? E não faz sentido as pessoas ficarem criticando o deputado por uma iniciativa dessa, dizendo que está tratando de besteira aqui na Câmara, porque isso já era tratado como coisa séria em 1975. Né? E ele colocou também que deveria criar aqui no Brasil um grupo científico seriamente interessado na descoberta daquilo que realmente são os UFOs e estudá-los. Né? Isso foi já uma luz inicial para a criação da CBU, porque a CBU ela não é composta apenas de ufólogos que são observadores do céu, são cientistas, né? São vários cientistas. Nós temos psicólogos, médicos, técnicos em física, né? No caso do nosso engenheiros, né? São vários. Então, assim, a CBU é composta de pessoas sérias e nós não brincamos, como disse o Petit aqui, de fazer ufologia. Né? E, mais uma vez, o Heineken critica essa questão, né, dos Estados Unidos apresentarem publicamente tais conclusões negativas, não baseadas em pesquisas científicas, mas somente em considerações políticas. É aí que você começa a ver o problema da soberania nacional. Né? Por interesses políticos, os Estados Unidos impuseram um longo período de sigilo à ufologia brasileira. E nós vamos seguindo em frente. Logo após os 2 anos, aliás, 12 anos depois dessa apresentação do Heineken, nós colocamos em prática no primeiro Fórum Mundial de Ufologia aqui na Legião da Boa Vontade, onde tiveram presentes 70 ufólogos, 35 internacionais aqui, e mais 30 que solicitavam ufologia. Seguiu em frente por motivos políticos, quase 6, 8 anos, né? E nesse tempo a gente... procurando respostas para isso, eu li esse livro do Lucas Figueiredo, né, que ele conta mais ou menos qual é o processo, como se dá esse processo de acobertamento de documentos militares. Isso é uma questão cultural, né, dentro dos próprios... A estrutura militar ela é assim, que ela registra tudo isso que meus colegas colocaram, isso é registrado, isso tem documentação, preserva, porque esse tipo de informação sigilosa ela é imprescritível, ela não pode ser destruída. Né? Escondem, mentem e se calam constantemente. Quer dizer, por isso que não tinha sentido nós agora nessa primeira audiência, deputado, trazermos aqui militares para escutarem isso. Primeiro a gente tem que colocar o que está acontecendo, né? Dizer explicitamente, publicamente,
para que depois eles possam prestar as informações dentro do que é a lei, porque a gente está pedindo isso há muito tempo. Desde que a lei entrou em vigor, nós acessamos o gov.br, que é o meio, cada um tem o seu cadastro hoje, todo mundo faz imposto de renda através do gov.br, né? Todo mundo tem esse direito, e a lei propicia. Nós acessamos os CIDs de que do que nós poderíamos encontrar, né? CIDIC, aliás, né? É o Código de Indexação de Documento que contém informação classificada. Procurando essas informações, a gente não encontra, não tem como encontrar usando a lei. Entendeu, deputado? Por isso é que essa é a nossa problemática. Nós temos que problematizar isso usando, óbvio, a comissão, né? O poder que a comissão tem para fazer valer, porque esses documentos eles precisam estar expostos, né? E a própria lei, ela manda que esses documentos sejam... eles entrem num rol de documentos desclassificados ou classificados. Só que, assim, é como se você fosse encontrar uma agulha no palheiro, né? Porque é um código enorme, né? Temos alguns exemplos aqui do que nós tentamos. É um código enorme que você não tem como dizer, olha, se isso aqui está classificado, o que tem aqui sobre informação ufológica? Não tem como você perceber isso para solicitar via lei, né? É uma coisa muito específica. A lei pode ser boa hoje, por exemplo, para você já sabe qual é o assunto, né? Você aciona lá e vai lá, olha, o assunto é sobre isso, eu sou interessado nisso e tal. Essa informação eu quero, aí a lei fornece. Mas coisa antiga, principalmente antes da Constituição, a gente não tem acesso. Por exemplo... O Brasil é complicado, né, pessoal? Não adianta, né? Culpar quem protege as informações, sendo que outras pessoas mandam nessas pessoas, né? Então o negócio é além do Brasil, o negócio é acima do Brasil. Então não adianta ficar choramingando que quer ter o direito. Claro, né? Pedir não custa nada. Agora a gente vai pedir, sendo que isso aí vem de fora do Brasil, essa estrutura vem de fora do Brasil. Então fica complicado, né? Se os políticos aí colocam um sigilo de 100 anos, né, nas informações deles, você imagina essas coisas de interesse mundial, né? Imagina. Operação Prato, nós temos os filmes da Operação Prato, né? Inclusive o Tiago já teve acesso a fotogramas desse filme, né? São pelo menos 15 minutos de filme. Onde é que está isso, né? Nós já solicitamos a aeronáutica, o processo chegou até a Controladoria Geral da União, e chega lá, ele para e fala, não, o servidor que disse que não tem essa informação, ele tem fé pública, né? Então está lá na lei, então você não parou ali, você não pode mais, não tem mais para onde correr, tá? Então, assim, é uma dificuldade que a CBU tem, né? Infelizmente, temos mais uma vez que apelar para o nosso querido deputado Chico Alencar, nosso deputado ufológico. Graças a Deus nós temos um deputado aberto a esse assunto, que coloca isso publicamente, faz a Câmara cumprir o seu papel, né, que é o papel de trazer o debate, né, uma coisa séria como essa. Tá? Nós não entramos em detalhe aqui por falta de tempo, mas... É seríssimo, isso causa um impacto religioso, político. Tá? Houve a interferência dos Estados Unidos aqui, no caso, quebrando nossa soberania, porque levaram os destroços do objeto caído em Varginha. Como isso tem que ter gerado documento, né? Nós tentamos, deputado, até o Ministério das Relações Exteriores, documentos que atestassem essa saída desses objetos, das criaturas, né? Não tem. Você não tem como acessar isso via lei. Então fica aqui a nossa denúncia, né? Isso é uma denúncia, né, o que estamos fazendo aqui. Tá? E solicitando mais uma vez, não sei como nós vamos fazer isso, para acessar
pelo menos até da presidência da República, porque a ordem tem que vir de cima para baixo, né? Assessoria, a Casa Civil, não sei, novamente, como fizemos com o dossiê UFO Brasil, e conseguimos hoje, o deputado colocou aqui, tem mais de 10 mil documentos no Arquivo Nacional, né? Mas é como o saudoso Jevaé dizia, aquilo é perfumaria, entendeu? Aquilo é perfumaria. Tem muito mais coisa cabeluda, como a gente chama, ali atrás, e que são escondidas pelo poder militar, né? Não sei por ordem de quem, tá? Mas isso é um direito da população e nós temos que ter acesso a isso. Obrigado, Fernando. Bom, vamos ouvir a minha amiga Lala Barreto aqui também, o deputado vai dar a palavra para ela. Vamos ver aqui. Olá, deputado. Um grande prazer estar aqui nessa audiência, junto com nossos colegas todos da CBU. E eu queria falar rapidamente, reenquadrar essa questão da pertinência dessa audiência com a questão da ciência. É como se a ufologia não fosse ciência. Não é ciência por quê? Porque a ufologia é uma posição do homem diante de um conhecimento que é multifacetado. Então, isso é um objeto único na ciência. Outra coisa única da ufologia para a ciência da Terra é que nós somos observadores observados por inteligências que se colocam com um conhecimento muito acima do nosso. Isso é uma coisa. Hoje em dia, há pelo menos 10 anos, nós já estamos vivendo um novo paradigma da ciência. A física quântica já está explicando o comportamento dos UFOs que são observados, né? Isso já está sendo explicado pela nossa ciência. Então, já não é mais um objeto de conhecimento vindo da imaginação. Outra coisa é que a humanidade da Terra já é hoje uma civilização cósmica, né? A humanidade já explorou todo o sistema solar, está em Marte, descobrindo provavelmente a vida fora da Terra. O nosso deputado, que é um historiador e um filósofo, sabe da importância dessa questão da descoberta de vida fora da Terra, ainda que seja uma bactéria. Certo? Então, e nós temos 2 sondas que já estão fora do sistema solar. De modo que tudo que colocava a ufologia como não ciência está caindo por terra. Né? Eu mesma tenho trabalho inserido no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do Rio de Janeiro sobre a antropologia em relação a esse fenômeno. Então, eu estou produzindo conhecimento e ciência, como muitos colegas no Brasil e no mundo inteiro e até na nossa própria comissão. De modo que era isso que eu queria dizer para recentrar essa questão, porque ufologia não é somente a observação. Né? A observação é uma parte importante, mas nós temos que extrair conhecimento do que nós observamos. E é essa nova era da ciência, essa nova era da humanidade que está sendo renovada atualmente. E pedirmos os documentos às Forças Armadas brasileiras, para nós é de grande importância. Por quê? Pela excelência das Forças Armadas, pela capacidade que eles têm de poder recolher indícios, refletir sobre isso, mas não esconder de nós, né? Porque nós também estamos estudando isso. De modo que muito obrigada, essa questão é muito ampla, eu espero que eu tenha me feito entender. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Lala. Pois é, né, pessoal, é uma questão, claro, que é de segurança nacional, né, e a partir do momento que vaza essas informações, o país já fica à mercê, vamos dizer assim. Mas a gente sabe, né, que o Brasil é muito fraco perante essa força internacional que domina, de certo modo, a ufologia. E, enfim, mas mesmo assim é um passo importante para que esse assunto saia da nossa bolha, né? E cada vez mais seja falado
ainda mais na Casa dos Representantes do Brasil, né? Bom, agora um outro fato que eu estava mencionando é pessoas que vão ali falar algumas coisas. A gente vai ver agora aqui, vamos ver a opinião de vocês. Vitor, passar o vídeo que você disse que gostaria, tudo aberto aqui. Aqui é democracia e boa educação que vigora. Vitor, qual é o seu sobrenome? Hatz. Olha, deputado Chico, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo espaço e, assim, eu gostaria também de lamentar o que está ocorrendo aqui hoje. Eu estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas eu deveria estar usando um chapéu de palhaço, porque nós estamos aqui hoje num país sério, com problemas sérios, com o CPMI do INSS rolando, e aparentemente a prioridade dessa comissão é debater o ET Bilu. Nós estamos num país onde nós ficamos para trás da Coreia do Sul, onde não se investe em pesquisa, onde se odeia a ciência, onde ciência de verdade não tem protagonismo, onde se demoniza o desenvolvimento tecnológico, onde você não tem cooperação entre as empresas e as universidades, e eu acho lamentável que a prioridade de uma comissão seja um espetáculo circense como esse, onde se debate o ET Bilu e Varginha. Daqui a pouco vão fazer o quê? Uma audiência pública para investigar o Hulk? Cara, alguém falou de ET Bilu, cara? Alguém falou? Claro que é democracia. Quer dizer, será que é democracia ainda? Agora, a questão como eu disse no começo, né, lá nos Estados Unidos, se a pessoa não tem nada a ver a acrescentar, ela não vai fazer parte. Existem outras comissões, outros espaços para serem discutidas. Ninguém está falando que não é importante isso para a nação. Mas o único espaço que a ufologia tem para falar, e não é no plenário principal, né, da Câmara, vai o cara lá, acho que do BMBL, sei lá da onde, o tal de Vitor, para fazer o seu aparecimento ali, desmerecendo, né, levando um chapéu de alumínio. Então, não precisava disso, né? Precisava disso e chega a ser ridículo, né, cara? Infelizmente. É lamentável, assim. O PSOL, por exemplo, não vê um problema com a invasão do MST, mas aparentemente o grande problema é a invasão alienígena que vai ocorrer. Isso é lamentável o que está ocorrendo aqui nessa casa, e eu gostaria de registrar o meu repúdio a essa audiência e a essa palhaçada que está ocorrendo aqui hoje. Obrigado, Vitor. Direito. Bom, é isso, né, pessoal? Ali, é como eu disse, né? Por mais que a gente fique assim estarrecido, né? Ali não era lugar, mas estamos falando fora da bolha, né? E quando você fala fora da bolha, tudo é possível, né? Imagina, você vai fazer uma palestra lá na Conchinchina, a palestra aberta. Vai acontecer isso, vai ter gente lá que vai falar contra, por causa talvez de religião, ou por causa de outras convicções, né? Mas vão existir, né? Pessoas assim, não tem jeito, cabe a nós. Mas a única questão é essa. O único espaço que a gente tem, vem uma pessoa querendo que a gente não fale desse assunto, e fale dos assuntos que são falados em outras comissões, né? Múltiplas vezes, né? Vamos ver outra aqui também, que é também um caso... Vamos ver na sequência aqui, depois eu vou mostrando outros casos aqui que trouxeram aqui, até pessoal ligados à ciência, né? Vamos dizer assim. Democrático. Carlos, por favor, e eu peço desculpas pela ofensa que ele suavemente fez, inclusive com a indumentária para ridicularizar, mas tudo bem, cada um se vista como quer, claro. Só não pode vir pelado para cá, porque é atentado ao pudor. Agora, atentados... Vai longe, hein? Tal do ET Bilu. E aqui, Vitor, muito mais do que uma discussão partidária e política, porque cada um aqui tem seu posicionamento político, nós estamos aqui tratando de liberdade de informação, um direito do cidadão, algo que você deveria estar prestando, algo que você deveria estar defendendo. Nós estamos aqui falando sobre um tema que qualquer tema aqui nessa comissão participativa pode levantar. Nós fomos atrás, nós conseguimos um deputado que nos apoiasse. Simplesmente isso. Então não fale que aqui todos são palhaços, que é um circo, porque aqui não há palhaços. São pessoas que investigam, dedicam a sua vida, dedicam tempo com a família
para uma pesquisa séria. Então, quando for falar, fale de outra forma educada, e não jogue todo mundo no mesmo saco de batata não, tá bom? Vamos lá, Carlos. Isso aqui não é um plenário da Câmara. Você foi citado nominalmente. Você fez uma adjetivação ofensiva. Você vê quando que vai na política é complicado, né, meu negócio? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos seguir. Gratidão eu tenho pela iniciativa do deputado Chico Alencar de dar essa oportunidade, conceder essa oportunidade aos ufólogos, tratar de um tema tão sério e tão grave como foi colocado aqui em várias oportunidades. Portanto, é uma honra para mim poder participar desta audiência pública, como na condição de secretário da Comissão Brasileira de Ufólogos. Um tema, ufologia, de extrema importância, eu diria de um significado muito especial, porque diz respeito a todos nós, humanidade terrestre. Eu aproveito, acho que é extremamente oportuno, falar de dois aspectos muito importantes, ou seja, direito e deveres. Nós temos, respaldados pela lei, o direito de saber sobre tudo o que está acontecendo, sobre a verdade das ocorrências que marcaram as manifestações do fenômeno UFO em nosso país. Falo de Varginha e falo do que ocorreu com uma série de casos da Operação Prato na região norte do Brasil. Principalmente o que foi nos ocultado e continua sendo ocultado. E esse acobertamento exige uma abertura sem restrições. A CBU, criada em 1996, já possui praticamente quase 3 décadas de uma luta incansável na busca de respostas, na busca da verdade sobre todos os fatos ocorridos neste país. A Comissão Brasileira de Ufólogos não mediu esforços durante todo este período de quase 30 anos, realizando um trabalho incansável até chegar a esta situação, até chegar a essa audiência histórica, audiência pública histórica. Portanto, senhor deputado, chegou a hora da sociedade brasileira cerrar fileiras para fazer do desacobertamento um despertar da consciência, para que isso venha representar o que nós estamos com muita consciência tomando, né, o conhecimento de que somos visitados, somos acompanhados, monitorados e, com tudo isso, valendo o velho slogan que todos aqui conhecem, eles estão entre nós. Repito, nós temos o direito de saber. E, com relação ao dever, a CBU, a Comissão Brasileira de Ufólogos, cumpre com o seu dever de esclarecer a sociedade brasileira, e isto sempre aconteceu durante todo este período, de todos os fatos que foram ocultados, acobertados, a respeito dos acontecimentos aqui
neste país. Repito, numa campanha incansável. E esta audiência passa a ser um passo gigantesco para que toda a verdade venha à tona. E para encerrar, eu digo que há um dever agora também das Forças Armadas, principalmente Exército e Aeronáutica, de abrir os arquivos, porque todos nós aqui temos o direito de saber tudo a respeito de tudo que aconteceu. E agradeço pela sua perseverança, a sua dedicação, o seu empenho e iniciativa de nos possibilitar essa audiência pública, que é histórica. E meus parabéns pelo senhor estar engajado à nossa campanha. Muito obrigado. Gratidão. Bom, estamos aqui no final da nossa audiência. É praxe voltar a palavra aos membros da mesa, aí por 2 minutinhos cada um, por favor, esforço de síntese, mas quero dizer que... Pois não. Pois não, vamos lá. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer ao Seu senhor... nome? Roberto Sampedro, eu sou membro fundador da LASO, é a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica do Dr. Júlio Acosta Navarro. Nosso principal objetivo é elevar a ufologia de uma atividade de mera especulação para um campo de estudo acadêmico. Nossa missão é clara: desmistificar e investigar. Buscamos, através de uma abordagem científica e rigorosa, coletar e analisar, compartilhar dados e evidências relacionados ao fenômeno UAP e OVNI. Gostaria de falar também que somos uma associação que temos um CNPJ voltada para a ufologia. E nós temos 4 papers científicos publicados em revistas internacionais. Para sua análise, se quiser, eu trouxe elas aqui. Então, para que fique claro que a ufologia brasileira, ela está crescendo e alcançando um âmbito internacional, juntamente com a parceria da SCU, que também o Tiago Tiquete faz parte desse grupo, que é um dos maiores grupos de ufologia internacional. Ou seja, temos também a parte científica da ufologia e está aqui a prova dos papers científicos publicados. Gratidão a todos pela oportunidade. Obrigado, importante. Por favor, se puder nos dar o documento. Então, olha, eu quero pedir desculpas àqueles que enviaram perguntas, muitas interessantes, inclusive sobre o caráter científico da ufologia, se é que existe, se ela não dele é bastante crítica aqui. Bom, agora para a gente encerrar, pessoal, tem ali um rapaz que ele vai fazer uma crítica, né? Ele dizendo que a ufologia não é uma ciência, etc. Vamos ouvir para você tirar também sua conclusão aí, vamos lá. É a mesma, eu não conheço, mas estou supondo que sim. Vamos lá, 2 minutinhos, né? Sim. Alô, técnica, senão cabeças rolarão, hein? Olá a todos, meu nome é Douglas. Mais alto. Mais alto, mais alto. Eu atuo há mais de... Olá a todos, meu nome é Douglas Rodrigues Aguiar de Oliveira, eu sou especialista em cibersegurança e em perícia forense computacional. Eu atuo há mais de 10 anos com divulgação científica, principalmente do campo da astrobiologia, que é a ciência que procura analisar a possibilidade da vida fora da Terra existir, seja com o auxílio da radioastronomia, ou da microbiologia, ou de áreas correlatas. A ufologia ela é uma pseudociência, que é isso que está sendo debatido aqui, né, nessa audiência pública, porque ela não tem objeto de estudo, ela não usa método científico e os trabalhos que os ufólogos alegam produzir não são sequer... Não usa método científico? Como assim? Quando você vai a campo utilizar equipamentos de medições, não é um método científico?
publicados em revistas de revisão por pares, em revistas científicas conceituadas. Então, esses trabalhos que eles alegam desenvolver são publicados em mídias alternativas, em sites jornalísticos, sem nenhum tipo de critério de qualidade, sem qualquer tipo de critério de qualidade científica, que é esperado de um trabalho robusto. Não é se baseado em provas, e os documentos que geralmente utilizam como base, eles se apoiam em relatos de pessoas ou de testemunhos que visualizaram o evento, não necessariamente que tenha qualquer tipo de relação com atividade extraterrestre, né? Na verdade, esses relatos eles não servem de fato como elemento de comprovação para o fenômeno extraterrestre, se é que ele existe. Por isso que foi criado e desenvolvido uma ciência multidisciplinar com a abordagem da astrobiologia para justamente investigar a possibilidade dessa vida poder existir e se desenvolver lá fora, né? E o que está sendo apresentado aqui basicamente são puras teorias da conspiração, alegações que não podem ser verificadas, narrativas que não têm qualquer tipo de respaldo científico. Por exemplo, o caso Varginha, ele não tem nenhuma evidência física de que tenha qualquer tipo de relação com seres extraterrestres. A Operação Prato tem explicações alternativas baseadas em psicologia, principalmente como histeria coletiva, como os fenômenos luminosos, como, por exemplo, fenômenos atmosféricos. Histeria coletiva, que as pessoas atingidas pelo raio da nave chupa-chupa, isso aí foi histeria coletiva? E os hematomas, né? Varginha, com todas as provas, com controladores de voo, com testemunhas oculares. O que o cara quer é a foto, né? Junto com o ET e uma gravação, um depoimento do ET, né? Aí ele não vai ter mesmo, né? E também tem todo o contexto ali da época de atividade militar devido ao contexto de Guerra Fria da época. Então, tem assim, muitos casos absurdos que são tratados como verídicos, assim, num contexto ufológico, mas que não são analisados com devido cuidado, que se fossem considerados evidências científicas e os dados da ciência e pesquisadores realmente do assunto, que lidam com questões astronômicas, com as ciências atmosféricas, não teriam ganhado tanta atenção da mídia, porque não tem muita coisa extraordinária para ser apresentado nesse meio. Então, eu adoraria que tivessem pessoas representando cientistas aqui que realmente lidam com o assunto de forma séria, sem elementos fantasiosos, sem teoria da conspiração, justamente para tentar contribuir com o debate da melhor forma possível. Obrigado a todos. Você vê, né? As pessoas que defendem totalmente a ciência. Você vê, ele é um cara ali que é um astrobiologia, né? Cara, ele é um cara da ciência, mas você percebe que é um cara totalmente fora do assunto da ufologia, né? O que ele tá falando ali é um cara totalmente cru sobre toda a história da ufologia mundial, né? Ele fala de um jeito... Ele traz como se fosse verdade coisas que ele desconhece, né? Então o meu conceito assim, por isso que eu sempre falo, a ciência ela não vai explicar tudo. Como é que um cara desse, só porque ele tem um diploma, ele vai dizer que tudo isso não existe, tudo que fala é baseado somente em relatos, até ele ver, né? Até acontecer com ele, e aí ele leva a ciência dele, ele tenta provar de uma outra maneira. Por isso que não podemos só nos basear na ciência. Vamos ver o que o pessoal fala para ele aí de carinho, de resposta. Obrigado, Douglas. Bom, claro que a mesa pediu direito de resposta e o terá, e aí a gente encerra mesmo, tá? 1 minutinho para quem da mesa quiser falar, pedido encarecidamente para que se restrinja ao tempo. Vitório, vamos lá. Senhores, eu lamento ouvir uma pessoa tão despreparada, ok? Não conhece pesquisa ufológica de campo. Nós nos valemos das ciências estabelecidas, então ficar sentado na cadeira, olhando para os livros, estabelecendo teses científicas, é muito fácil para um preguiçoso. Para quem não move um dedo para ir a campo, ouvir as testemunhas, levar um magnetômetro, um contador Geiger,
fazer análise topográfica, análise da atmosfera, resíduos deixados nos solos e ouvir as testemunhas. A pesquisa ufológica se vale das ciências estabelecidas. Lamento pelo testemunho tão infeliz. O espaço é a fronteira final. Obrigado, Vitório, que mostrou a sua verve italiana. Mas eu agradeço também ao Douglas, que trouxe questões de polêmica boa aqui. Agora, o Tiago, um minutinho. O debate é sempre importante. Quando falou-se que não havia pesquisa científica, ela está aqui. A Laço, publicada em jornais e revistas internacionais científicas. Basta ter conhecimento e procurar esse conhecimento. Como o Pacatini falou, ficar sentado em frente ao computador não ajuda em nada. Uma pesquisa ufológica de campo, ela leva você a ter todas as outras ciências junto contigo. Desde química, física, matemática, astronomia, o que tiver para ser feito através de uma pesquisa séria ufológica. Então, o que nós fazemos aqui, a grande maioria desses ufólogos que estão aqui, todos os ufólogos estão aqui, e a grande maioria dos ufólogos sérios brasileiros, eles sim, utilizam-se de metodologia científica para as suas pesquisas. Se não temos ainda evidência física de um extraterrestre, de uma nave espacial, não é por falta de procura e investigação. Deputado, o que me espanta é que depoimentos exatamente com esse teor eu escuto há 40 anos. É como se a própria ciência não tivesse evoluído, essa ciência que tanto é propalada. Eu trabalho, por exemplo, diariamente, 4, 5 horas, dentro de determinados endereços da Agência Espacial Americana, da NASA, e a coisa que mais eu encontro é a referência vida extraterrestre. Então, hoje em dia, se achar que a ufologia não tem justamente algo positivo para tirar da própria área científica, e reparem, quem é que aqui no nosso país pode ter uma condição maior de registro desses fenômenos que a pessoa que fez o depoimento tratou como se fosse algo totalmente alheio à credibilidade? São os nossos militares. E são esses militares que têm gerado esse tipo de documentação. E aí eu pergunto, deputado, por que aqui no Brasil o Brigadeiro Moreira Lima não procurou, vamos chamar, nada contra a ciência, reparem, eu a defendo, mas não procurou justamente algum cientista para falar aquilo que ele me falou? Por que o Sócrates Monteiro nunca fez isso? Não fez isso porque muitas vezes pessoas seríssimas da área científica se veem tolhidas de assumir uma posição a favor daquilo que a gente defende, justamente por esse tipo de pensamento totalmente descabido depois de tantos anos de evidências registradas mundialmente. Não vou defender aqui, eu não sou partidário de defender qualquer tipo de política norte-americana, mas todos os últimos presidentes americanos incluíram nas suas plataformas aquela história, se eleito for, falar de ufologia. Então, esse país também não é um país sério, porque trata a partir dos seus presidentes. Será que esse presidente também não tem uma ideia do que é ciência, o que não é? Ciência, certamente, não é o que foi apresentado aqui ou defendido. Uma observação, pessoal, até em cima do que o Petit falou, a ufologia, ela não pode ser ponto de desacobertamento, não pode ser de acordo com cada presidente, porque presidentes mudam. E aí ele se utilizaria politicamente essa informação, né? Então, por isso que, segundo relatos, mostra que existem, acima de presidente, principalmente dos Estados Unidos, um órgão que teria essas informações sobre coisas sigilosas americanas. E por isso que deixam presidenciáveis de fora para cuidar de assuntos da terra, né? Então, esses assuntos assim mais polêmicos de todas as informações que chegam até eles, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, fica acima, fica nesses informantes aí. Não se sabe se é diretor da CIA, né? Ou pessoas acima até, né? Então, com certeza, se ficasse na mão de presidentes, imagina, não ia ter segurança, né? Porque toda hora muda presidente, né?
Só para finalizar, porque nossos colegas já falaram tudo, né? O sujeito aí poderia ir ao Arquivo Nacional, né? Aqui no Arquivo Nacional nós temos o relatório aquele que o brigadeiro Júlio Moreira Lima ficou de divulgar, isso a CBU conseguiu, tá lá. Ele só não diz que é extraterrestre, mas diz que é inteligente, não é tecnologia nossa, nem americana, tá? Aquilo deu um show nos caças da FAB, andava uma Mach 15, que tipo de tecnologia é essa? De onde vem? Né? O próprio brigadeiro que assina o relatório diz, olha, isso aí não é nosso, é inteligente, pode não estar tripulado, mas é inteligente. Aí o nosso amigo, né, que é astrônomo e tal, poderia pelo menos sugerir de onde vem isso, né? Óbvio, nós estamos abertos à discussão, né? Agora, de onde vem isso? Isso é um tema de estudo da ufologia. Se isso não é ciência, é o quê? Pergunta para os militares, né? Vai ao Arquivo Nacional, estuda a ufologia. Não fica só criticando, como se o camarada veio aqui, falou um monte de besteira. Quer dizer, porque não tem conhecimento. Isso é preconceito, e isso existe dentro da academia. Tá, gente? Que isso fique bem claro. É um tabu se falar de ufologia dentro da academia. Graças a Deus tem algumas universidades que já estão, inclusive, com cursos de doutorado, pessoas falando de ufologia. Né? Quer dizer, um sujeito que traz uma conversa dessa, ele está totalmente por fora. Isso é puro preconceito. Só isso. Nada mais havendo a tratar, agradeço novamente a todos os participantes, inclusive os que participaram indiretamente, independentemente das suas opiniões. Eu também sou da academia, virei até doutor, meio fora de hora, já cidadão senil, não, mas velho, não velhaco. Mas tenho muito apreço pela ciência e acho que a explicação do mundo não se encerra na ciência também. Não sou dogmático. Nada mais havendo a tratar, antes gostaria de convocar deputadas e deputados, membros deste colegiado, Comissão de Legislação Participativa, para a reunião deliberativa da comissão. Bom, então é isso, né, pessoal? Lembrando que essa daqui não é a primeira, né? Já tivemos audiências no Congresso, onde foi o Rony Vernet, foi o Gevaé, e quem presidiu foi o deputado Girão. Então, já tivemos... Minto, não foi no Congresso, foi no Senado Federal. Não, quer dizer, foi no Congresso, mas não foi na Câmara dos Deputados, foi no Senado Federal. Beleza? E que venham mais encontros como este, né? Quem sabe, talvez, numa próxima oportunidade, na hora que o Brasil estiver mais calmo, né, a situação tiver mais... a gente conseguir mais espaço para falar isso, né? E tentar ali colocar entre as pessoas sérias, né? Vários entes, vários grupos, várias pessoas que tendem a acrescentar, pessoas que vão a campo, pessoas que podem sim mostrar, pegar pessoas do povo, igual o Brasil faz, para poder falar, para poder dar o seu relato, selecionar alguns para mostrar para os nossos representantes que isto, na realidade, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, né? Se nós não falarmos desse assunto de uma forma ou de outra, esse assunto o mundo vai falar e a gente vai ficar mais uma vez para trás. Então, eu agradeço aí porque você assistiu esse vídeo, peço para que você não esqueça de dar o like, de seguir o canal e também de compartilhar o nosso conteúdo. Eu me chamo Cleiton Feltran, sou editor do canal Brasil UFO, e a gente se vê em mais um programa em breve. Um abraço e até mais. Falou, tchau, tchau.